No vídeo de hoje nós vamos estudar sobre a parábola do vinho velho e vinho novo, com os seus respectivos odres, também roupas velhas com remendo de roupa nova. Isso a gente pode ver em Lucas, capítulo 5, versículo 33 e 39, e também nos seus correspondentes que estão aí na referência. Eu peguei o de Lucas porque eu achei o texto mais completo. E a gente vai ver tanto a interpretação cristã, que eu acredito que a maioria já conhece, quanto a interpretação judaica e a interpretação histórica. Já adianto para vocês qual é a base da interpretação cristã, né, de que o vinho velho simboliza a antiga aliança e o que o vinho novo simboliza a nova aliança. Eles fazem isso talvez baseado em Jeremias 31, dizendo como se Yeshua, como se Jesus estivesse trazendo uma nova aliança que não comportava mais na velha aliança, né, e contou toda aquela parábola ali para ilustrar tudo aquilo que ele estava trazendo. Mas eu já adianto para vocês que eu tenho um certo problema com essa interpretação, porque eu acho que ela tem falhas na exegese. Primeiro, se realmente o vinho novo ele traz a nova aliança, que é uma coisa boa que Yeshua estaria trazendo, que seria o cristianismo na visão cristã, isso contradiz a própria doutrina cristã, porque Yeshua fala em Lucas 5,39 que o vinho velho é melhor. Tá? E outra coisa também que lá em Jeremias 31:33, essa nova aliança profetizada não é algo inédito, é simplesmente a antiga aliança escrita agora no coração. Então não seria nenhuma mudança, algo de mandamentos novos, né? Seria apenas a aliança que já existia escrita no coração. Então, por causa desses problemas de exegese, eu não ratifico essa teoria. Existe também um problema que, na minha opinião, é anacrônico, né? Porque a religião cristã começa muito tempo depois da morte dos apóstolos. Você pode acompanhar esse estudo no meu artigo Atos dos Apóstolos, a história não contada, onde eu posso abordar, né, com vocês esse contexto histórico, que é como era a vida dos apóstolos, como era a prática de Yeshua e seus apóstolos, de acordo com o que a Bíblia diz. Então eu já adianto para vocês a visão que eu vou defender aqui nesse vídeo, que é a visão de um contexto histórico, um contexto oriental, onde coisas velhas não são coisas que estão em desgaste e desuso, mas sim coisas consagradas, coisas veneráveis, né? Então, o velho simboliza a Torat Moshe, a lei de Moisés, enquanto o novo simboliza a tradição judaica. E com essa visão, eu acredito que trarei uma harmonia dos versos para vocês, né? Tanto o verso de Lucas 5,39, dizendo que o velho é melhor, quanto harmonizando com Jeremias 31:33, né? E acredito também que farei uma cronologia correta. Se você acha que vai ser interessante, fica comigo até o final e vamos estudar juntos. O primeiro ponto é ler exatamente o que está escrito. A parábola começa o seguinte: porque jejuam os discípulos de Yohanan, né, de João, muitas vezes e fazem orações, como também os dos fariseus, ou seja, os discípulos dos fariseus também costumavam jejuar muitas vezes. Mas os teus, ou seja, os discípulos de Yeshua, comem e bebem. E Yeshua lhes disse: podeis vós fazer jejuar os filhos das bodas, enquanto o esposo ainda está com eles? Dias virão, porém, em que o esposo lhes será tirado, e então naqueles dias jejuarão. E disse-lhes também uma parábola. Só até aí a gente já vê que ele começa com uma parábola sobre essa questão do noivo, das bodas, né? Eu grifei a palavra jejum para vocês porque a gente vai aprofundar melhor ela. Você vê que tudo que eu vou aprofundar está no próprio texto, né? O contexto dessas parábolas foi a pergunta do jejum. E Yeshua já começa falando sobre essa questão dos noivos, né? É lícito jejuar quando nas bodas? Yeshua usa uma tradição judaica para explicar que jejum é sinônimo de tristeza, né? De aflição. E em momento de alegria, na cultura judaica, isso é proibido. Tanto é que os judeus evitam ao máximo jejuar no Shabat, porque o sábado é um dia de alegria, um dia festivo, né? Então se evita jejuar no sábado. Então Yeshua pega essa parábola do contexto judaico e diz assim: olha, não é certo, não é lícito, né? Não é costume fazer jejum em dias de festas, em dias de alegria, né? Virão os dias em que será necessário jejuar. E Yeshua vai e conta a parábola que a gente vai estudar hoje. E a parábola literalmente diz o seguinte: ó, ninguém deita um pedaço de uma roupa nova
para coser em roupa velha. Eu fiz essa parte para vocês que a gente vai se aprofundar nisso. Pois romperá a nova e o remendo não condiz com a velha. E ninguém deita vinho novo em odres velhos, né? De outra sorte, o vinho novo romperá os odres e entornar-se-á o vinho, e os odres se estragarão. Mas o vinho novo deve deitar-se em odres novos, e ambos juntamente se conservarão. E ninguém, tendo bebido o vinho velho, quer logo o novo, porque diz: melhor é o velho. Essa é a parábola na sua literalidade, né? Observe aqui como a interpretação cristã ela vai aprofundar essas palavras. Primeiro, ela vai dizer que o velho significa a antiga aliança, né? Com Moisés, com a lei de Moshe. Né? E diz que o novo seria a nova aliança que Yeshua, como esse agente de transformação, né? Ou agente de revolução, vai trazer, né? Talvez baseado no profeta Jeremias 31, né? 31, e eles acreditam que Yeshua meio que faz esse rompimento com a antiga aliança, né? Só que como eu falei para vocês no resumo desse vídeo, eu enxergo um problema muito grande de exegese, porque quando a gente vai lá para Jeremias 31, o que é a antiga aliança? É a mesma aliança que foi escrita em pedras, agora escrita no coração. Essa é a mudança, esse seria o novo. Não seriam leis novas, não seriam revogações de leis. O próprio Yeshua fala em Mateus 5,17 que ele não veio abolir a lei ou mudar nada da lei, mas veio cumprir. E quando Yeshua fala isso em Mateus 5,17, ele já fala num contexto em que ele vai criticar alguma coisa e pode ser mal compreendido. Então ele já começa seu discurso com essa introdução para livrar maus entendimentos. Quando Yeshua começa a tecer críticas, ouviste o que foi dito, porém vos digo, Yeshua já deixou claro que não veio mudar a lei, mas parece que ele está mudando. Mas quando você vai analisar no contexto histórico, Yeshua está criticando uma interpretação da lei. Então, Yeshua critica a tradição e não o mandamento. Tá? Yeshua faz isso em vários dos seus discursos, não só em Mateus capítulo 5, mas também nesse aqui, e a gente vai se aprofundar. Outro problema de exegese que eu acho é que se realmente o novo é aquilo trazido por Yeshua, Yeshua está dizendo, então, que o velho é melhor. Tá? Aí alguns cristãos interpretam, não, mas isso não é a opinião dele. Yeshua está dizendo como os outros interpretam. Né? Mas se você for ler o texto sem esse preconceito na cabeça, trazendo exatamente só o que o texto diz, ele fala ninguém. Ele não fala os ímpios vão preferir o velho, ou as pessoas que não têm visão vão preferir o velho. Eles falam ninguém. Nesse ninguém inclui, inclusive, ele. Inclui os santos, inclui os justos, inclui os sábios. Ninguém. Não é só os tolos que preferem o velho. Ninguém. E ele faz essa analogia com vinho justamente porque o vinho velho ele é mais caro, ele é mais nobre. Acredito que isso é um contexto, né, universal. Em qualquer lugar do mundo, o vinho velho ele é mais valorizado, ele é mais caro do que o vinho novo. Como eu falei também para vocês no resumo, eu acho que é anacrônico acreditar que o novo esteja se referindo à religião cristã, né, a qual Yeshua fez uma revolução ou estava iniciando uma revolução, né, porque o cristianismo como religião, né, como prática religiosa, ele surge muito tempo depois da morte dos apóstolos. Como eu falei para vocês, eu aprofundei esse estudo no meu tema de pós-graduação em teologia, sobre o título Atos dos Apóstolos, a história não contada. Você tem vídeo aqui no canal sobre isso. Você pode entrar também no meu site e ler, né, o material ali em PDF, com paginação, com toda a fundamentação, né, para vocês entenderem esse contexto histórico, surgimento da religião cristã, da praxis, né, ou seja, da prática dos apóstolos. Então, qual seria o contexto histórico para isso? Né? Eu parto primeiro da contextualização histórica, onde o velho no Oriente ele é valorizado. Então, a gente tem que separar o que é velho, que está desgastado, que está fragilizado, que precisa ser substituído, pelo velho que é estável, que é venerável, né, que é maturado, que é consagrado pelo tempo. Então, existe essa diferença no Oriente. Observe também que na parábola que a gente leu, né, a roupa velha era muito mais cara, mais confortável, né, do que uma roupa nova, diferente do Ocidente. No Ocidente, uma roupa nova é o ideal, né? Mas antigamente, quando as roupas eram feitas de forma manual, né, a roupa velha ela era
consagrada era estável, né? Ela já demonstrava como ele ia ficar, ela não ia sofrer mudanças. Né? E o objetivo da parábola, como a gente leu, era reparar a roupa velha. Como é que você pega uma roupa nova, corta essa roupa nova para poder reparar uma roupa velha? No Ocidente o pensamento é o contrário, percebem? A gente vai desfazer da roupa velha, né? Porque o velho do Ocidente tem esse sentido de estar desgastado. Né? Até no Oriente, se tiver o sentido de estar desgastado, você não vai pegar aquilo ali para reformar aquilo. Você vai pegar aquilo ali como sucata, né? Você vai pegar aquela roupa velha, vai desmontar ela e vai utilizar os botões, as coisas que servem numa roupa nova. Mas aqui o contexto é o inverso. Você vai pegar essa roupa nova, né, e vai utilizar para remendar a roupa velha, que a roupa velha é o que você quer deixar perfeito. E Yeshua fala, olha, você não pode fazer isso com uma roupa nova, né? Você tem que fazer isso com outra roupa velha também, né? Essa é a lógica. E depois, ratificando essa ideia dele, ele vai imediatamente para a questão dos vinhos. E ele fala mais uma coisa, né? Que o vinho velho, ele é melhor. Você não pode misturar no mesmo contexto dessa questão das roupas. Porque restaurar o velho, né, o antigo, o que é consagrado pelo tempo, é o contexto do Oriente. É o contexto judaico. Né? E o vinho velho, como eu falei para vocês, ele é mais nobre e mais caro que o vinho novo. Então, quando Yeshua ele fala duas vezes a mesma coisa, ele intensifica. Né? Ele começa falando sobre a roupa velha não pode ser restaurada com roupa nova. A roupa nova aqui é a roupa que está com menos valor, né? E ela foi rasgada, foi cortada para poder consertar a roupa velha, né? Porque o valor maior está na velha. O tecido da lã está amaciado, está confortável, né? Está estável, diferente da nova que o tecido ali ainda está se acostumando. A gente não sabe como é que vai ficar esse tecido no futuro. A velha já demonstrou, né, o seu poder, a sua glória. A nova a gente não sabe como é que vai ficar. Então, o vinho velho ele é mais nobre e mais caro que o vinho novo. É uma ratificação ali da roupa. Tá? E a minha interpretação sobre essa parábola é que o velho simboliza realmente a antiga aliança no contexto de dizer que é a lei de Moisés, ou seja, que é a Torat Moshe. O novo simboliza a tradição judaica, a tradição do judaísmo, ou seja, a tradição dos anciões. A tradição, embora seja considerada dos anciões, ela é recente comparada à Torá. A Torá veio primeiro no Monte Sinai e vem a tradição com a ideia de cercar a Torá, ou seja, de ajudar você a não quebrar a Torá, a não descumprir a Torá. Né? Então ela tem uma boa intenção e ela pode ser bem utilizada, né? A tradição é boa, mas a Torá é melhor. Então, a tradição ela perde sua finalidade se perder a sua identidade. Se você começa a confundir tradição com mandamento, você destrói tanta tradição que deveria ser boa, deveria ser uma cerca ali para a Torá, quanto a própria Torá que você vai começar a descumpri-la, né? Por causa de uma tradição. Então a confusão destrói a ambos. Né? Você pode ver isso em Marcos 7,13, que está nesse mesmo contexto. Né? Então tudo começa pelo jejum. Você vê que Yeshua fala essas duas parábolas, três no caso, né? Começa pelo noivo, depois ele fala da roupa velha, depois ele fala do vinho velho. Né? Então ele começa essas parábolas para explicar a questão do jejum. Observe, o jejum ele é tradição ou ele é mandamento? O jejum, nesse contexto aqui, ele entra como tradição. Né? Porque na Torá, na lei de Moisés, não tem uma ordem, não tem um mandamento para você jejuar. Mas os anciões, os sábios, eles viram que é bom jejuar. Né? O próprio Yeshua fala que em algumas batalhas espirituais, você precisa estar revestido de poder do Eterno, né? Através do jejum e da oração. Então, o jejum é algo bom, mas ele não pode ser confundido com mandamento. Né? Se o jejum for entendido como um mandamento, não, na Torá tem sim um lugar que manda jejuar. Né? Se você quiser interpretar dessa forma, você vai ver isso de forma muito velada lá no dia de Yom Kippur, que é o dia da expiação, o dia do perdão. Né? Isso lá em Levítico 23, versículos 27 e 29. Mas no texto original fala de afligir a alma. Os sábios interpretam que uma maneira de você afligir a alma é com jejum. Eu concordo que o jejum aflige bastante a alma, mas ele não é expresso no texto. Mesmo assim, se você quiser considerar que afligir a alma é literalmente com jejum, você vai ver que esse mandamento é para apenas um dia do ano
calendário judaico. Então, o que Yeshua está querendo dizer aqui? Né? Que o jejum, embora seja uma boa tradição, embora seja fundamental para recebimento de poder, para você vencer algumas batalhas espirituais, ele não pode ser imposto como se fosse um mandamento. Eu não posso chegar para alguém e dizer o seguinte: olha, quantas vezes você jejua na semana? Isso é errado, tá? Isso é pecado. Você deve jejuar no mínimo 2 vezes, no mínimo 3 vezes, no mínimo 1 vez, né? No mínimo 1 vez por mês. Se o Eterno não estabeleceu esse limite, quem somos nós, homens, para estabelecer? Se eu quiser fazer como uma tradição ou como algo bom, eu posso fazer, mas eu não posso jamais condenar o meu próximo por não fazer isso. E é nesse contexto de defesa que Yeshua conta essa parábola. Estavam condenando os discípulos dele, né? Acusando de ser negligente, de não fazer jejum. Qual a opinião de Yeshua sobre isso? Ô mestre, qual a tua opinião sobre isso? Se os discípulos de Yohanan jejuam, se os discípulos dos fariseus jejuam, por que os teus não jejuam? Por que os teus são displicentes em relação a isso? Em outras palavras, Yeshua está querendo dizer: olha, meus discípulos não podem ser cobrados de jejum. Isso não é pecado, isso é tradição. Vai chegar um momento que eles vão jejuar, o momento ainda não é agora. Agora eles precisam aprender comigo, eles precisam ter a vivência, eles precisam focar a atenção deles no momento devido, como se fosse a festa, né? É o momento da festa agora. Haverá um momento de dificuldade em que o jejum para eles será necessário, mas não agora, né? Jejum não é mandamento, jejum é tradição, né? Então a gente deve interpretar a tradição como tradição, ou seja, conservar o vinho novo em odres novos. E dessa forma, ambos se conservarão. Observe que tanto o vinho novo, Yeshua não fala que não presta, né? Ele fala que o vinho velho é melhor, mas o vinho novo ele é bom também, desde que seja conservado em odres novos. Né? Embora o velho seja melhor, não significa que eu devo descartar o novo, né? Devo conservar o vinho novo no odre novo, no seu lugar certo, né? Conservar o vinho velho no seu lugar certo. A roupa nova deve ser conservada no seu lugar certo, junto com os seus tecidos compatíveis, né? Para que um dia ela possa amaciar, possa ficar perfeita e possa ficar com valor tão caro quanto aquela que já foi consagrada pelo tempo. Né? Então, as coisas, se elas não perderem a sua identidade, se elas forem entendidas como mandamento, o que é mandamento, e tradição, como é tradição, vai ser tudo perfeito. Né? Então, Yeshua fala lá em Isaías, né? Citando Isaías, que às vezes as pessoas invalidam o mandamento da Torá por causa da tradição dos homens. Então, é preciso tomar esse cuidado. Essa é a minha interpretação com base no contexto histórico e também com base na interpretação judaica da coisa, né? do judaísmo, dos discípulos de Jesus, do judaísmo de Jesus, do judaísmo nazareno. Então, o que é que você achou sobre essa interpretação, né? Você pode colocar aqui embaixo se você pensa diferente, se você acha que eu devo abordar mais algum tema, aprofundar alguma coisa, tá? Eu peço para você deixar seu like para a plataforma entender que o nosso conteúdo é importante, né? Deixar sua dúvida se algo não ficou tão claro, né? Compartilhar essa informação. Até o próximo vídeo e que o Eterno seja conosco sempre.